É, o segredo, né? Eu não gosto muito desses negócios de segredo, mas é um grande trunfo para você estudar melhor e isso de fato faz uma diferença muito grande. É você primeiramente entender a estrutura da memória. Lembrando que quando nós falamos de estudo, principalmente o objetivo é a retenção da informação. Acontece que muitas vezes a memória ela não está preparada para a retenção. E é aí que a gente tem o problema no estudo. A melhor forma de melhorar o estudo é prestando atenção na memória, meu amigo. Então, tem algumas práticas já conhecidas pela ciência para aprimorar a memória. Uma delas é a suplementação por meio de polivitamínicos e ômega 3, porque o ômega 3 não vem nos polivitamínicos. Então é uma suplementação separada. Então, basicamente, você compra um suplemento polivitamínico ou ômega 3 e suplementa esses elementos. Por quê? A sua refeição ela não é completa. A sua refeição ao longo do dia, as suas refeições, elas não abarcam uma certa quantidade de vitaminas necessárias para o funcionamento excelente do cérebro. O cérebro ele precisa de certas vitaminas para funcionar. E os polivitamínicos, como já diz, polivitamínico, ou seja, um complexo de vitaminas, vão ajudar o seu cérebro a funcionar melhor. Então, basicamente, isso vai melhorar o funcionamento mnemônico, isso vai melhorar a memória. E, logicamente, melhorando a memória, melhora a retenção da informação. Outra importante é a prática de atividades físicas. Já foram feitos certos estudos científicos e nesses estudos os cientistas notaram que quando existe uma concentração muito grande em uma determinada tarefa, certas áreas do cérebro responsáveis pela atenção começam a encher-se de sangue. Entende? Tem um fluxo sanguíneo muito grande nessas áreas no momento que você está concentrado. É exatamente por isso que a concentração, ela de uma certa forma acaba sendo possível, porque está sendo levado para lá bastante oxigênio e glicose. Então, quando você, por exemplo, pega e você está estudando e aí você para um pouquinho para praticar alguma atividade física, você pode fazer, por exemplo, 20 flexões, intercala, pega um celular, o seu celular, lá tem um temporizador, você coloca ali o temporizador para 20 minutos de estudo e 5 minutos de descanso. Os 20 minutos, por quê? Porque 20 minutos, 28 minutos na verdade, é o tempo em que a atenção ela tem um momento, na verdade, ela atinge um pico, dentro desses 28 minutos ela atinge um pico, depois ela vem caindo ao longo do tempo. Depois desses 28 minutos, a sua atenção já era, meu amigo. A sua atenção já era. É por isso que as palestras do TED, o TED Talks, são palestras curtas. Não são palestras de 1 hora, nada disso. Exatamente por quê? Porque o TED já criou esses mecanismos de palestras já com base nesse estudo de atenção. Tá? Então, você pega quando os 20 minutos, né? Quando os 20 minutos eles encerrarem, você vai cumprir um período de 5 minutos de descanso. Aproveita esses 5 minutos de descanso exatamente para fazer as flexões, ou polichinelos, pode ser. Flexões é muito melhor porque as flexões elas fazem com que o sangue seja levado ao cérebro
é incrível. Você sente, inclusive, o cérebro enchendo de sangue. Pelo menos eu sinto quando eu faço flexões. Mas eu faço 20 flexões. Então, você pode fazer as flexões para exatamente bombear o oxigênio pro cérebro. Mas se não quiser fazer flexões, inclusive você pode fazer as flexões de joelhos, tá? Para ficar mais fácil. Eu recomendo você não facilitar, porque quando a gente pega esse hábito de ficar facilitando as coisas, a gente fica muito nutelado, tá? O bom mesmo é fazer com dificuldade, porque é dessa forma que a gente entende que o que é bom é difícil mesmo. O que é bom é difícil mesmo. Fácil é aquilo que basicamente não vai trazer retornos melhores do que o que é difícil, tá? Então, não pega essa mania de ficar facilitando tudo, não. Tá? Então, você pode espaçar. E uma das coisas importantes é exatamente esse espaçamento. Ou seja, você, 20 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. E esses 5 minutos vão restaurar a tua atenção. Lembrando que a atenção, ela precisa ser restaurada. E você restaura a atenção no momento que você faz uma pausa. É por isso que as distrações, elas são naturais. Não é? Você às vezes está estudando lá, mas só que, claro, você não faz pausa nenhuma. Aí você fica lá, estuda, lê, e quando vê, pega o celular. Vai numa rede social, olha. Aí quando vê, passaram, caraca, 30 minutos, não, tem que voltar. E aí você volta meio que, né? Então, e aí já perdeu muito tempo, enfim. Quando você dá esse espaçamento, essa pausa já natural de 5 minutos, acontece que você restaura a atenção e volta para mais 20. Depois descansa 5, restaura a atenção e volta para mais 20. E assim você vai. E faz as flexões no momento do descanso. Tá? 20 flexões, 10 flexões. Já tá bom. Tá? Se quiser também fazer 5, pode fazer. Enfim, o importante também é que você não se desgaste muito, né, fisicamente. Exatamente porque, dependendo do seu tempo de estudo, é bom você preencher esse tempo com as flexões. Tá? Mas também não faz só uma, né? Vai lá, deu. Não. Então, pega de 5 a 20. Escolhe aí o quanto fica melhor para você e faz essas flexões. É porque também você tem que levar em consideração que quando a musculatura do braço está fraca, né, você não consegue pagar muitas flexões sem ficar muito dolorido. Né? Então, vê aí o que fica melhor para você e aplica, tá? Então, essas técnicas, elas vão facilitar muito o armazenamento das informações da memória. E outra estratégia boa são o uso dos flashcards, né? Que basicamente o que são os flashcards? Você vai jogar um pouco com a questão da releitura. Então, basicamente, você adquiriu alguma informação, vamos supor que seja uma informação importante, você coloca ela num flashcard, num aplicativo, você tem aplicativos de celulares já que basicamente são para isso. Você coloca a informação no flashcard e aí você programa um tempo para que aquele flashcard seja exibido para você e te relembrar aquela informação. Tá? Isso é baseado, inclusive, também em estudos científicos de espaçamento no aprendizado. O que basicamente é isso? Né? Quando você estuda alguma coisa, é bom você estudar isso, esperar um tempo e depois entrar em contato novamente com aquela informação. Entende? Então, esse espaçamento, ele ajuda a informação a ser fixada na memória de longo prazo. Né? Parece que tem algumas teorias, né? Tem também parece que um nome de uma proteína, que agora eu esqueci o nome, que ela é desenvolvida e ela fortalece as sinapses neurais.
E quando as sinapses neurais elas são fortalecidas, a memória ela tem um funcionamento muito melhor e as informações elas acabam por ser arquivadas. Tá? Mas também tem alguns problemas aí. Por quê? Porque, por exemplo, se um indivíduo ele tem depressão, logicamente ele já vai ter esquecimento natural. Né? Então, para pessoas, por exemplo, que sofrem com a depressão, elas vão ter dificuldades de retenção. E aí isso é complicado. Porque a depressão é uma coisa que as pessoas não costumam a resolver rapidamente. Então elas passam um longo período depressivas, geralmente. E logicamente, se elas estão, por exemplo, ali no momento em que precisam reter aquela informação, né, isso acaba dificultando demais o processo. Né? E a depressão, ela de fato, ela dificulta a retenção das informações porque ela prejudica o trabalho da memória. Exatamente porque a neuroquímica de um cérebro depressivo é diferente da neuroquímica de um cérebro normal. O funcionamento químico do cérebro depressivo, ele é diferente, né? Inclusive, uma das características não quer dizer que isso se caracterize numa depressão, mas, de fato, o depressivo ele tem uma dificuldade maior de captação de serotonina, né? Que é um neurotransmissor. Mas, enfim, os depressivos eles têm dificuldades de retenção de informação. Mas, aplicando essas técnicas, utilizando os polivitamínicos junto com o ômega 3, suplementando essas vitaminas, já vão te dar um aumento muito grande de retenção de informação. As atividades físicas vão te ajudar, inclusive essas flexões que eu recomendei, você pode usar, mas na verdade o que eu recomendo mesmo é você fazer uma atividade física, separar um tempo do seu dia, 1 hora, nem que seja, para fazer atividades físicas focado, né? Uma caminhada, uma corrida, alguma coisa do tipo, 1 hora do seu dia, nada mais. Isso vai fazer uma diferença muito grande para você. E, bom, você aplicando isso já vai ajudar bastante. E fazer também o descanso, né? Essa intercalagem que eu recomendei aqui também é interessante. Você pode, primeiro, você fazer o espaçamento, né, ter ali um tempo de descanso para dar a chance da sua atenção ela se recuperar. Lembrando que a atenção ela funciona como uma musculatura. Você vai usar muito a atenção numa tarefa onde você se concentra, chega um momento que essa musculatura ela não aguenta mais pressão. Ela precisa de um descanso para que ela recupere a força para aí sim entrar de novo no trabalho. Entende? Quando você força muito essa musculatura que é a atenção, você basicamente vai ter longos períodos de distração e ainda vai ganhar de bônus uma coisa chamada estresse, que inclusive pode te levar ao burnout, né? Então tem que dar um descanso aí. E bom, fazer o uso aí dos flashcards. Eu confesso que eu não sou muito fã de usar flashcards, é uma coisa que eu não uso muito, eu também não gosto de recomendar muito coisas que eu mesmo não faço, mas tem estudos científicos dizendo que isso é bom, mas eu sou mais aquele cara que depois, eu basicamente tenho um processo ali de releitura, já que é meu, né? Eu utilizo um aplicativo onde eu armazeno notas e eu costumo a revisar essas notas. Mas enfim, é isso. Cara, isso faz milagre nos seus estudos.